Estamos aqui agora para comentar a notícia recentemente publicizada de que o Acordo de Paris, que foi pactuado na última Conferência das Partes da Convenção das Nações Unidas para Mudanças Climáticas, entra em vigência a partir do dia 4 de novembro. Na verdade, havia dois critérios pactuados na COP21 no final de 2015 e que previa, né, a entrada em vigor do tratado. E quais eram esses critérios? O primeiro critério tratava de que deveria somar 55% das emissões de gases, né, em carbono equivalente, que consideravam o montante significativo para que os países colocassem o acordo em vigência. O segundo critério seria a entrada do 55º país que não só teria assinado o tratado, mas também ratificado. E aí vamos entender, a assinatura do tratado, ela se refere ao momento em que os representantes do Estado estão reunidos nesse fórum global e que concordam com o que foi negociado e assinam o tratado. Após a assinatura, tem todo o momento de introjeção desse compromisso internacional nas legislações dos países, que é o que a gente chama de ratificação. Então, a pergunta que se coloca para esse primeiro debate seria: quais são, de fato, as expectativas em torno da efetividade desse Acordo de Paris, uma vez que ele entra em vigência? E para responder essa pergunta com uma perspectiva da área do desenvolvimento sustentável, eu convido o professor que vai ministrar a disciplina do desenvolvimento sustentável na temática da cooperação internacional, professor Osmar Coelho Prado. Então, Marina, essa é uma questão muito importante, né? Nós estamos caminhando para assinar mais um acordo. Alguns acordos anteriores foram assinados. Se a gente pegar uma perspectiva desde 1972, em que tivemos a Conferência do Meio Ambiente em Estocolmo, né, a gente tem aí uma linha do tempo, né, até esse Acordo de Paris. O Acordo de Paris tem um status diferente, ele é um acordo, ele tem o poder de uma lei internacional, ele tem esse status, é diferente de alguns protocolos, intenções que vinham acontecendo antes. Então, acho que tem uma coisa diferente aí no Acordo de Paris para a gente considerar. Bom, será que ele vai dar certo? A aposta é que ele não pode dar errado, né? Uma das características dele é que ele vai ter reedições a cada 5 anos. Então, não se vai ter um novo acordo. Então, a cada 5 anos, os países vão ser chamados a mostrar seus resultados. Então, para essa assinatura, tivemos aí 55 países representando 55% das emissões. Então, para essa abertura do acordo, nós precisamos do quê? Que os países tenham planos nacionais. Então, esses 55 países apresentaram planos nacionais que serão revisados a cada 5 anos, de acordo com a ciência climática admitida por todo o sistema ONU, que é o painel intergovernamental de mudanças climáticas, o IPCC. Então quer dizer que agora, diferentemente do que tínhamos no protocolo de Kyoto, a gente não trabalha com metas que estão protocoladas, né? Com uma lista de países, que era o caso do anexo 1 do protocolo de Kyoto, que eram os que tinham metas mais ambiciosas, mas agora são os próprios países que vão dizer o que eles são capazes e têm possibilidade de lançar como meta? Bom, isso é uma boa pergunta. Esses planos nacionais existiam antes também. Então, o que é diferente? Existiam antes e existiam alguns mecanismos que regulavam essa diminuição de emissões de carbono, de gases de efeito estufa. Essas regras mudaram um pouco, ficaram um pouco mais flexíveis. Vamos direto ao ponto. Com o protocolo, o último acordo climático vigente até 2020 é o protocolo de Kyoto.
Um protocolo é diferente de um acordo, né? O acordo tem uma força da lei internacional que a gente já comentou. Bom, os países não conseguiram cumprir suas metas dentro do protocolo de Kyoto. O que aconteceu? Várias coisas aconteceram. A gente pode fazer uma crítica aos mecanismos utilizados e perguntar: será que o Acordo de Paris reforma esses mecanismos? Isso a gente vai ver na disciplina com mais detalhe. Cada mecanismo desse, qual foi a mudança. O que a gente pode falar agora é que, por exemplo, um dos mecanismos, que é o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, o MDL, propunha que o país que não conseguir, o país do anexo A, país desenvolvido, que não conseguir bater a sua meta de redução, ele pode comprar um certificado de emissões efetivamente reduzidas de um país do anexo B, país em desenvolvimento. Esse processo acaba, se ele não é controlado, ele acaba gerando uma dupla conta, que para o planeta interessa muito pouco. Interessa a emissão que não foi emitida, a emissão que não foi gerada, e não o comércio e não o uso dessa emissão, do certificado de emissão, para, de alguma forma, ajudar aquele país que não fez o dever de casa a ficar bem diante dos seus pares. Então a gente teve esse problema. Vai mudar? O que se tem de uma leitura, talvez não profunda, eu espero aprofundar ainda mais, uma leitura inicial, é que o Acordo de Paris propõe um mercado de emissões. Isso pode ser interessante na medida em que essas emissões, esses certificados de emissões circulam pelo mundo, pode ter um mercado financeiro que ajude a quem os detém de investir, que haja investimento em tecnologias que não sejam movidas a carbono, ou seja, para que haja uma descarbonização do sistema de produção. Isso é importante, talvez tenha um mercado. Mas, ao mesmo tempo, a gente pode ter um problema de geração de créditos aí, de ações desse mercado de emissões que sejam, que guardem pouca aderência com o que está acontecendo climaticamente no planeta. Então, é um pouco complexo assim, esses mecanismos e o que realmente a gente pode considerar como segurança climática. Outro ponto de interessante questionamento aqui agora com relação à entrada de vigência do Acordo de Paris são as metas nacionais, né? Os países assumem isso no nível global. É um compromisso que os governos dos países assumem uns com os outros e podem ser executados, podem ser inclusive alvo de sentença por parte do Tribunal Internacional, mas eles levam esses compromissos para os seus países para que eles sejam implementados, seja por via de estímulo ao mercado, seja por via de políticas públicas, né? E aí eu queria que você comentasse, Osmar, como é que acontece essa relação entre o global e o local em termos de efetividade de acordo? Bom, cada país tem a sua história, a sua configuração de forças políticas internas e também a sua ciência e a sua forma de contabilizar as emissões, né? Então tem algumas questões, vamos responder aos poucos. Bom, internamente, o que a gente vê que está surgindo no mundo o interesse dos atores subnacionais de participar do esforço de redução dos gases de efeito estufa. Por que a gente fala isso? Em 2012, na Rio+20, foi uma conferência, 20 anos depois da Conferência de Meio Ambiente e Desenvolvimento do Rio de Janeiro, organizada pelas Nações Unidas, tivemos a Rio+20. Bom, na Rio+20, tivemos muito poucos acordos nacionais. Estávamos ali muito próximo do epicentro da crise financeira. O interesse nesse momento dos Estados era sair da crise econômica, voltar a crescer. Então, era esperado que houvesse pouco avanço em alguns acordos setoriais de biodiversidade, de comércio, de espécies. Bom, e o que
se notou é que os atores subnacionais se destacaram nessa conferência. Então a gente pode ver, por exemplo, a União de Cidades Sustentáveis, né, liderada por São Paulo, por Londres, Paris. Então você começa a ter aí grupos de cidades, de prefeitos que estão se articulando e requerendo um espaço maior na discussão climática. E o que eles trazem na manga? Eles trazem experiências práticas. Experiências práticas de diminuição de emissões em construção civil, em construção de casas populares, experiências práticas de sustentabilidade local com novos sistemas de mobilidade urbana. Você tem as ciclovias em São Paulo, em Nova York, em Londres. Você tem a proposição de transporte público mais barato, que tenha menor emissão de carbono. Então são experiências com ônibus movidos a hidrogênio ou movidos a energia elétrica. Então você tem uma série, um pool de inovações. A gente vai discutir o papel da ciência mais para frente, em detalhe, nesse esforço. A gente tem um pool já de inovações que as cidades geraram e que elas querem agora um espaço maior, ou seja, elas na prática estão conquistando o direito a um espaço maior no debate climático. Bom, e aí temos uma pergunta: será que as cidades, os atores sublocais, os governadores podem trazer uma nova dimensão para o que já está acordado entre os estados? É algo a se ver, né, no futuro, se isso vai ser possível. No mínimo, eu espero novas configurações no poder nacional, né? Então você pode ver aí pode haver novas, até, por exemplo, a meta brasileira apresentada com o Acordo de Paris pode ser aumentada. Existem críticos que acham que o Brasil podia fazer mais, né? Então é muito positivo que esses novos atores estejam entrando nessa arena, extremamente positivo, né? Trazendo inovações, trazendo a necessidade de mais recursos para a pesquisa científica, né? Então, eles trazem o envolvimento da população que mora nas cidades, né? Que às vezes está distante, né, Marina, dos acordos internacionais, às vezes nem entende qual é a lógica dos acordos internacionais, qual é o timing, quando que vão vir as soluções, né? Isso a Marina depois vai explicar muito bem, né? Como é que essa engenharia dos acordos, o que se espera colher, em quanto tempo, né? Isso é um pouco complexo para as pessoas que vivem a vida cotidiana das cidades. Então é muito positivo que isso esteja acontecendo. Ao mesmo tempo, a segunda parte da minha resposta é o seguinte: temos aí um esforço climático, um esforço para que produzamos coletivamente, o mundo todo, uma segurança climática. Muito bem. Na prática, quais são os acordos, protocolos que têm dado mais resultado? Então, na literatura, se indica que o Protocolo de Montreal tem dado resultados mais práticos. Bom, o que quer dizer isso? O que é o Protocolo de Montreal? O Protocolo de Montreal é um protocolo internacional que reúne os países produtores de um gás específico, o gás CFC. O gás CFC é um gás utilizado em sistema de refrigeração em aerosóis na indústria. Era utilizado. Esse gás tem uma ação específica na quebra das moléculas do ozônio estratosférico, gerando o falado, não sei se as pessoas ainda lembram, do famigerado buraco na camada de ozônio, que deixaria passar toda a radiação ultravioleta, levando a impactos dramáticos à saúde humana, né, como o aumento dos casos de câncer. Bom, esse acordo foi assinado na década de 90 e ele levou a uma redução desse gás CFC e a diminuição do impacto que ele tinha na atmosfera. Então é considerado um acordo de sucesso. Se a gente desmembrar um pouco, por que ele é de sucesso, a gente vai entender que quando estamos falando de tratados climáticos, estamos tratando de todas as cadeias produtivas, todos os produtos, todas as tecnologias que hoje emitem carbono. E o esforço é tornar essas cadeias produtivas não emissoras, ou descarbonizar a economia, descarbonizar a tecnologia. Quando a gente olha o Protocolo de Montreal, a gente fala assim: nossa, eles tinham um arco
de negociação mais focado. Era um gás, né? Então, eles conseguiram amarrar um acordo com os usuários desse gás de refrigeração, com as indústrias que passaram a colocar novas tecnologias no mercado, né? E esse acordo continua a produzir efeitos. Recentemente, um dos gases substitutos do CFC, o HFC, também está sendo banido, porque é um gás produtor de efeito estufa, né? É um gás que é comparável ao CO2, ao gás carbônico. Bom, a questão é, a perspectiva, se a gente toma como paradigma esse acordo com seu foco menor, a gente ter no futuro centenas e centenas de comunidades gestando acordos específicos para cadeias produtivas específicas. Isso vai levar a um esforço de educação, de geração de profissionais de cooperação internacional. Então, eu citei aqui, você pode ter um acordo, por exemplo, dos produtores de carne, você pode ter um acordo dos produtores de lâmpadas de iluminação, você pode ter um acordo dos produtores de pneus, e por aí vai, acordos internacionais, em que cada cadeia produtiva vai dar a sua colaboração para gerar novas tecnologias e, claro, de maneira acordada com os países. O esforço para que isso aconteça é enorme, mas o protocolo de Montreal mostra que é possível de ser feito. Sim. Então, quer dizer, dentro de uma lógica internacional, né, os países assumem os compromissos, mas como a própria agenda dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável também reconhece, há que se engajar no nível subnacional todos os demais atores que vão contribuir para se cumprir essa meta, né? E aí, nas relações internacionais, da perspectiva da cooperação internacional, a gente fala muito de uma governança que não supõe necessariamente governo, a governança sem governo, em que vários atores vão se emaranhar nessa rede de esforços, pensando todos o interesse coletivo global, né? E a partir desse interesse eles vão atuar, inclusive transcendendo as fronteiras, como é o caso que você citou, né? Dos acordos dos produtores de carne. O setor de carne no mundo se unirá pensando como melhor pensar a produção de carne numa matriz que impacte menos a produção, a emissão de metano. Isso já aconteceu, por exemplo, no acordo que o McDonald's e outras grandes empresas de produção de refeições rápidas fez em relação à Amazônia, né? Da não compra de carne proveniente da Amazônia. Então a gente tem alguns ensaios. Sim. Né? Então eu estou apostando nesse tipo de cenário, né? Sim. Com base em alguns exemplos. E a matriz para a gente analisar isso na perspectiva da cooperação internacional vem muito a partir do próprio conceito nas relações internacionais de regimes ambientais internacionais, né? E aí para cada regime, para cada convenção quadro dessas que se assinou até hoje, né? A Convenção de Biodiversidade, de mudanças climáticas, a declaração de princípios para se regular as florestas, cada um desses vai formar os regimes. E a ideia de regime é exatamente tirar o governo necessariamente do centro de assunção de compromissos, né? Vamos ter aí vários outros atores atuando, porque já pactuaram regras, porque já veem quais são os objetivos, é um objetivo comum. A partir dessa crise ambiental, agora, sobretudo em regime de mudança climática, a crise é anunciada, é muito evidente, né? O aumento da temperatura terrestre, enfim, tantas outras coisas que estão sendo geradas com base nessa crise, e aí os regimes se formam para que todos os atores juntos possam somar esforços para combater o problema. Como fica o Brasil neste Acordo de Paris? O que o país traz de contribuição? O que ele oferece ao mundo? Os negociadores brasileiros trabalharam em 3 linhas e 2 metas principais. Uma meta para 2025 e uma meta para 2030.
Então, no agregado para 2025, o país propõe a redução de 36% das emissões de gases de efeito estufa, com base na linha de base adotada no acordo, que é o ano de 2005. E para 2030, 43% de redução de emissões. De onde viriam essas reduções? A primeira variável que o Brasil coloca, o primeiro fator que o Brasil coloca é o aumento da energia, da bioenergia, né, do biodiesel na matriz brasileira até 18% no ano de 2030. Outro fator que o Brasil colocou no Acordo de Paris é o aumento geral das energias renováveis na matriz energética para 45% até 2030 e, finalmente, o plantio ou a recuperação de 12 milhões de hectares de florestas. Então, essa é a proposta brasileira. Alguns comentadores falam que o Brasil poderia fazer muito mais, mas a própria natureza desse acordo é que a cada 5 anos os países vão mostrar seus planos nacionais climáticos para uma autoridade do acordo e se vai discutir a possibilidade de se avançar ou se não se avançou, vai se discutir o que aconteceu, né? Bom, nesse sentido, o Brasil tem tido uma trajetória, tem defendido, então, além das metas específicas e dos números, o Brasil tem defendido um conjunto de princípios nesses acordos do clima. Eu queria convidar a professora Marina, que está ministrando neste curso de pós-graduação de cooperação internacional, a disciplina de cooperação internacional. Eu queria convidar ela para vir fazer parte desse debate, discutir como tem sido a atuação do Brasil, como o Brasil tem construído a participação dentro dos acordos, que princípios o Brasil se apoia para construir a estratégia nacional. Além disso, o Brasil é um país que tem um grande território, uma grande população, um grande potencial de mercado consumidor e também de pessoas que impactam, de certa forma, com seus hábitos de vida, todo o regime ambiental, sobretudo quando se fala em mudanças climáticas. E, a partir daí, é que o Brasil negocia junto desses fóruns, dessa posição privilegiada que ele possui nesses fóruns políticos internacionais, algumas questões que são chaves para a diplomacia brasileira. E aí a gente está falando de 3 grandes princípios. Temos o princípio da soberania, em que o Brasil questiona essa história da Amazônia como pulmão da humanidade, e especialmente se a gente se falar que a Amazônia, a floresta amazônica é patrimônio comum da humanidade, daí a defesa em torno desse princípio da soberania, em que se diz, antes dela ser, apesar dela ser uma grande contribuição para a humanidade, ela é parte do território nacional. E o governo brasileiro e o povo brasileiro são soberanos em relação a ela. Então, todas essas expressões cunhadas para se tratar da floresta amazônica, a gente tem aqui algumas célebres, né? Gestão coletiva, interesse geral ou vital da humanidade, o direito e o dever de ingerência ambiental, se fosse em benefício de um interesse global coletivo, o livre acesso aos recursos genéticos, desde que seja comprovado a emergência e a necessidade, de repente, de descobrir com algum princípio ativo que se encontra aqui na floresta amazônica algum remédio para uma grande doença, uma grande epidemia no mundo. Todas essas expressões estão sendo rechaçadas pelo governo brasileiro perante esse princípio da soberania, que o Brasil reivindica controle, autoridade sobre o seu território. O segundo princípio seria o princípio das responsabilidades comuns, porém diferenciadas. E aí a gente tem aquela clivagem, né, norte-sul, que separa os países em desenvolvimento e os países desenvolvidos. E aí os países em desenvolvimento, como o Brasil, que são os países do sul global, reivindicam uma posição de países que têm que assumir metas menos ambiciosas. Daí também o protocolo de Kyoto tratar de metas em que constam lista de países do anexo 1, que são os países que têm as metas mais ambiciosas,
em relação aos países em desenvolvimento, que a princípio teriam de ter metas condizentes com a sua situação econômica. E dentro do princípio das responsabilidades comum, porém diferenciadas, a gente tem essa ideia de que há uma dívida histórica dos países desenvolvidos para com os países em desenvolvimento. E esse terceiro princípio que a diplomacia brasileira utiliza nesses fóruns internacionais é o princípio da diferenciação de países. Mantendo ainda essa ideia de países desenvolvidos, países em desenvolvimento, né, o país do norte global e do sul global, reivindica-se o direito de que todos esses compromissos assumidos de fato sejam baseados nas condições e possibilidades de cada país, que não haja uma meta unânime, homogênea, até porque quando a gente fala de sul global, a gente tem uma pluralidade de países que compõem sul global, a gente tem países de renda média como o Brasil, mas a gente tem países com níveis baixíssimos de desenvolvimento, que é o caso do Haiti, de Guiné-Bissau. Então, para que esses países não sofram, inclusive, com metas, assumindo as mesmas metas que as do Brasil. A proposta desse curso de cooperação internacional no mundo multipolar é trazer esse diálogo interdisciplinar, né, Osmar? A gente tem questões, problemas, né, que a humanidade hoje reconhece e que são analisadas de diferentes perspectivas, como essa notícia do Acordo de Paris. E as disciplinas do curso buscarão refletir essa discussão interdisciplinar entre os profissionais. Então, recomendo que todos vocês façam parte desse corpo de profissionais estudantes que se voltarão a partir do curso para analisar e, ao mesmo tempo, levar para o seu universo profissional um pouco dessas discussões para o mundo prático, solucionar ou buscar solucionar esses problemas que se reconhecem.